Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 4 de março de 2026, segunda semana da Quaresma, quarta-feira, por litúrgica roxo. Santo do dia, São Casimiro, que não caiu nas seduções do luxo e do poder. Ele que foi príncipe, signe, de zelo, de fé e de castidade. Ele, quando, naquela época da Polônia ainda, quando era um reinado, né? A Polônia pertencia a um conjunto de reinos. E isso se dá em 1484, mais ou menos. Ele como príncipe, ele tinha toda a sua, ao seu dispor, todo luxo e todo poder. Mas ele também tinha uma sua vocação a Cristo Jesus, ele não desejou nunca ser príncipe, herdou essa condição pelo pai, mas conseguiu manter-se firme na sua santidade e ele se dedicou totalmente a Jesus Cristo, em castidade, inclusive, ajeitando casamentos e tudo mais, mas ele se manteve firme na sua proposta de servir ao Senhor. São Casimiro, e rogamos a mesma caridade para com os mais necessitados, assim como a nobreza de coração, para não perder a oportunidade de fazer o bem a todos. Que o Senhor nos comule de virtude e desapego, assim como fez contigo. Amém. São Casimiro, rogai por nós. Vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Leitura do livro do profeta Jeremias. Naqueles dias disseram eles: Vinde para conspirarmos juntos contra Jeremias. Um sacerdote não deixará morrer a lei, nem um sábio o conselho, nem um profeta a palavra. Vinde para o atacarmos com a língua, e não vamos prestar atenção a todas as suas palavras. Atende-me, Senhor, ouve que dizem meus adversários. Acaso pode-se retribuir o bem com o mal? Pois eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que fui à tua presença para interceder por eles e tentar afastar deles a tua ira. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 30. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Ao redor de todas as coisas me apavoram, ouço muitos cochichando contra mim. Todos juntos se reúnem conspirando e pensando como vão tirar minha vida. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertai-me do inimigo e do opressor. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte. Durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo, crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda.
Meu Pai é quem dará esses lugares, àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, vamos lá. Jesus está falando para os apóstolos. Ele tomou os 12 discípulos, são seus apóstolos, à parte. E durante a caminhada lhes disse: Que caminhada é essa? Jesus está caminhando para Jerusalém. Ele saiu de Decápolis, saiu de Tiro, Sidônia, agora já passou na Decápolis, já passou, está indo para Jerusalém. Está indo para quê? Para o seu sacrifício. E tem, durante todo o percurso, Jesus está falando aos apóstolos que ele teria que ter uma morte de cruz, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Então, ele está a caminho da sua morte. É tempo das festas. Então, era um tempo profético da Páscoa e tudo mais, e que estava acontecendo no Jerusalém, e era o tempo profético, onde Jesus seria, ou se teria uma data que o Messias teria que ser crucificado, segundo Isaías, era exatamente esse tempo da Páscoa. E Jesus está falando para os seus discípulos. Lembram, lá em Decápolis, quando Jesus falou que ele, para os apóstolos, ele teria que ter uma morte de cruz, que ele seria crucificado, e Pedro falou: Que é isso, Jesus? Não, não fala uma coisa dessa. E o Senhor Jesus falou para Pedro: Afasta-se de mim, Satanás. Isto, quem está falando não é Deus que fala, mas sim é o pensamento dos homens. Então, os apóstolos estão nesse clima, eles estão sabendo porque Jesus está caminhando para Jerusalém. Olha, tanto que eles estão sabendo que algum dos apóstolos, inclusive Pedro, fala: Senhor, tu sabes que se você for para Jerusalém, eles vão te prender, né? Sabe que eles vão te matar, sabe que eles estão preparando ciladas para ti. E o Senhor está caminhando para lá? Então, não é. Todos sabem desta condição de Jesus. Ele está indo para Jerusalém e está sempre falando que ele lá ele começa a fazer as despedidas junto com os apóstolos. Aí Jesus fala assim: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e ao mestre da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo, crucificá-lo, mas o terceiro dia ele ressuscitará. Eu acho que esta mensagem deveria produzir nos apóstolos, nos seus discípulos, nos 12 discípulos, uma sensação de tristeza, de compadecimento para com a situação de Jesus. Mas vejam que o coração desses homens tinham. Olha só, Jesus acaba de falar isso, e dois apóstolos com a sua mãe, a mãe dos filhos de Zebedeu, né, aproximaram-se de Jesus com seus filhos e ajoelharam com a intenção de fazer um pedido. Eles interrompem o que Jesus está falando, sem nenhum compadecimento, sem demonstrar o conhecimento da profundidade do que Jesus está falando, e procura Jesus. Jesus, interrompido, ele fala: O que queres? Ela respondeu: Manda que esses dois filhos se sentem o teu reino, um à sua direita, outro à sua esquerda. Eu imagino que Jesus falou: Uai, ele falou assim: Uai, né? Como é que pode um negócio desse? Uai? Como é que eles.
não estão entendendo o que eu estou falando. Eu estou falando que eu vou morrer, eu estou falando que eu serei crucificado, morto, que eu vou ser martirizado, que vai ser vai zombar de mim, que serei chicoteado, colocado numa cruz, morto. E vocês me pedem, vêm aqui me pedir para um sentar na minha direita, outro na minha esquerda. Ainda traz a mãe, né, para fazer um pedido desse? Que coisa, né? Jesus então respondeu: Não sabeis o que está pedindo. Mas essa resposta de Jesus é justamente por isso. É que vocês interrompem o que eu estou falando, né, para me pedir um absurdo desse? Não sabeis o que eu estou pedindo. Vocês estão pedindo. Por acaso poder beber o cálice que eu vou beber? Ou seja, vocês encontrarão a morte? O cálice é a morte, né, ser crucificado. Eu vou beber? Aí eles falaram assim: Não, nós podemos sim. Eles responderam: Não, nós podemos beber sim. Então Jesus lhe disse: De fato, vós bebereis o meu cálice, mas não depende de mim conceder lugar à minha esquerda, à minha direita, porque isso é a vontade de Deus. E realmente todos os apóstolos foram também martirizados após Jesus. Todos eles conheceram a morte em perseguição, alguns crucificados, mortos pela espada, decapitados, né? Então, todos eles passaram pela provação do cálice de sangue que Jesus fala no Evangelho de hoje. Mas eu quero chamar a atenção aqui hoje é para isso, para essa falta de discernimento dos apóstolos. Eu quero lembrar que Jesus é o mais velho dos apóstolos. Então, Jesus começa a sua vida pública aos 30 anos. Então, no máximo, Pedro talvez tivesse 30 anos. Porque dentro da tradição judaica, um mestre, ele não pode ser mais novo do que seus discípulos. Então, ou para ser mestre, ele teria que ter os discípulos mais novos. Então, talvez Pedro ali é o único que se equipara a Jesus. O restante, todos eles têm menos do que 30 anos, entre 20 e 30 anos de idade, né? Então, eles ainda estão com os pais. Veja que os dois apóstolos seguem com a mãe, ainda tem esta influência, porque a, a, dentro da tradição judaica também, esta maioridade, independência, de ficar longe dos pais e tudo mais, acontece aos 30 anos, quando ele pode assumir responsabilidades pela família, o que ele falar e assinar, comprar, vender em nome da família, é só depois dos 30 anos. Então, veja que são rapazes, ainda novos, mas mesmo assim, por isso talvez que eles não assimilavam tantas coisas que Jesus estava falando, e só mesmo depois de Pentecostes, só mesmo depois que o Espírito Santo é derramado sobre eles, ou depois da ressurreição de Jesus Cristo, quando ele sopra sobre o Espírito, seu Espírito sobre os discípulos, é que eles realmente assim, o tio que o teco começa a funcionar, né? E eles começam a compreender a dimensão e a plenitude de tudo aquilo que eles viveram. Então, nós entendemos isso, né? Essa, essa atitude muito de jovem, né? De não compreender as coisas que estão acontecendo. Mas o Santo Evangelho nos traz isso. E nós, como é que estamos? Nós, diante desta nossa vida, ainda frequentamos a missa, ainda frequentamos os nossos encontros na igreja, como os discípulos e apóstolos, sem compreender a natureza sacrificial. Eu vou para a missa achando que é um culto, né? Que quando é um culto, há uma horizontalidade. A música toca para da Assembleia, por isso que a Assembleia bate palma e tem som, e tem bateria, e tem. Que é um culto. O culto ele é horizontal, é para as pessoas. E quando a missa
tem o seu caráter sacrificial, e é para Deus, né? Tudo ali na missa é para Deus. Quando nós respondemos, nós não respondemos ao padre. O padre estimula a pergunta, né, e nós fazemos as nossas respostas a Deus. É a sua assembleia que se comunica com Deus. O sacrifício na hora da comunhão, é Deus que se doa no altar, né? Então, a partilha do pão, nós partilhamos sobre o altar com Deus, num, num- numa cerimônia com Deus. Então, tudo é voltado para Deus. Então, não há aquela. Muitos jovens falam: "Ah, mas eu acho a missa muito chata, muito monótona". Então, igualzinho aqui, esses apóstolos que com sua mãe querem reivindicar um espaço, sentar à sua direita, à sua esquerda, né? Porque não entenderam a natureza do sacrifício de Jesus. E não entendendo a missa, acha que a missa é chata, acha que a missa é muito monótona, muito ritualista. Então nós temos que entender o que está acontecendo ao nosso redor. Na primeira leitura de hoje, Jeremias também não é compreendido por Jerusalém, não é compreendido pelos seus em Israel. Estão passando por ameaças, então existe ali todo um movimento que traz ali de Nabucodonosor de destruir tudo ao redor de Jerusalém, uma invasão, e o profeta se coloca como intercessor, mas internamente, veja, eles querem trapacear contra o profeta, né? Vinde, vamos conspirar contra o profeta, porque toda vez que o rei queria guerrear e fazer alguma coisa, Jeremias falava: não, você não está na bênção, você não está na graça. Então eles queriam humilhar o profeta, né? Uma atitude também, sinceramente, por que não confiar no profeta? Por que não aceitar a proposta de Deus? Se Deus, eu me consagro a Deus, eu terei êxito nas minhas batalhas. Não, mas por pura arrogância, por pura vaidade, os reis queriam guerrear sem a permissão de Deus. E Jeremias sempre dava como contra, né? Então, por isso que eles querem armar uma cilada para o profeta. E assim também nos fala o Salmo de hoje, Salmo 30. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor. Ao redor, todas as coisas me apavoram. Ouço muitos cochichando contra mim. Todos juntos se reúnem, conspirando e pensando como vão tirar a minha vida. Então, esse Salmo 30, ele reflete muito essa natureza do profeta Jeremias e também traz para nós a realidade do Evangelho de hoje. Jesus fala exatamente disso. Estão conspirando contra mim, estão armando cilada, e logo que eu chegar em Jerusalém, eu serei crucificado, morto. Né? Mas isso não compadece e não traz entendimento aos apóstolos. E, ao contrário, uns pedem para sentar à sua direita e à sua esquerda, e aqueles que se revoltam com essa condição não se revoltam por esta pergunta desse tamanho, mas se revoltam porque eles também querem uma posição de destaque, sem compreender a natureza do sacrifício de Jesus. Então, vamos pedir a Deus agora que o Senhor nos abra a mente, o nosso coração, para que, compreendendo por que Jesus morreu por mim, como que o princípio da salvação divina passa por Jesus, nós possamos então aceitar o nome do Senhor Jesus em nossas vidas. E vamos também de joelho, né, como fez a mãe desses apóstolos, mas agora de joelho diante de Jesus, não importa se é na esquerda ou na direita, o que nós queremos é um lugar no céu, junto com Jesus Cristo. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. Nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador. Nos ajude, multiplicando em suas redes sociais esta pregação, esse ensino, para que a palavra de Deus
possa produzir fruto em nosso coração, entendimento, para que conquistemos o nosso lugar no céu, junto a Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.